Eu sou a doutora Renata Vieira de Carvalho, estou aqui em mais um episódio do DelaCast para compartilharmos alguns conhecimentos e trazer muita informação, que é o nosso poder para ser. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para vir conversar comigo sobre cirurgias minimamente invasivas, que é uma grande paixão da minha vida, é uma parte da minha especialidade, é uma especialidade que eu faço há muitos anos, e esse meu parceiro, que é meu parceiro, meu sócio, Dr. Marcelo, vai vir aqui e a gente vai ter uma hora pelo menos, de compartilhar toda essa nossa experiência, contar o que a gente faz, como que tudo começou. Então, quero apresentar primeiro para vocês o Marcelo. Olá, boa tarde. Eu sou o Dr. Marcelo Afonso Gonçalves, como a doutora Renata disse, somos amigos de longa data, somos parceiros de trabalho de longa data. Há pelo menos aí mais de 30 anos já estamos aí nesse caminho das cirurgias minimamente invasivas. É um prazer estar aqui com vocês e poder ajudar de alguma forma a esclarecer alguns assuntos. Muito legal. Marcelo, super legal ter você aqui. E assim, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é um pouco assim, né? Como tudo começou, né? A gente está junto operando há 30 anos, começamos a operar e começamos a fazer vídeo, né? Numa época em que era um tipo de cirurgia super avançada, existia muita resistência até nas especialidades em relação a isso, porque tinha um conceito de que grandes cirurgiões faziam grandes incisões. Verdade. Então, as pessoas mais novas e que começaram a praticar esse tipo de técnica, que foi a videolaparoscopia e a videolisteroscopia, mas eu acho que representou uma mudança muito grande na vida das mulheres, principalmente em relação à fertilidade, à abordagem de endometriose. Então, que permitiu que a gente pudesse abordar não só a cavidade do útero, como a cavidade pélvica, de uma forma menos invasiva, como o próprio nome diz. Isso que era principal, era você poder ter uma paciente que fosse operada e voltasse ao trabalho em menos de uma semana e ficasse com um tempo de internação muito restrito, muito pequeno, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, principalmente porque você coordena um serviço de esteroscopia, quais são os procedimentos que a gente pode, num primeiro momento, fazer dentro da cavidade uterina? É isso aí mesmo, Rê. Quando começou a videoendoscopia ginecológica, né, que englobava a laparoscopia e a Boa, já não esteroscopia, lembrava mais desse nome. Boa, boa. isso mesmo. Teve muita resistência, tiveram alguns acidentes de percurso, né, cirurgias, acho que mais na mão de cirurgião do que de ginecologista, alguns lá no início, alguns óbitos, algumas dificuldades que retardaram um pouquinho, mas depois veio para ficar. E é um método, é uma linha de abordagem de cirurgia, né, que a gente teria, em vez da laparotomia, cirurgia aberta, a laparoscopia permitia que a gente não precisasse abrir a barriga do paciente, com uma recuperação muito mais rápida e um retorno ao trabalho muito mais rápido. E a esteroscopia, que é exatamente a observação do útero por dentro, também caminhou nesse mesmo sentido. Então, não tem ponto, não tem corte, não tem cicatriz. É uma cirurgia que a gente faz de uma forma rápida, teoricamente, não pode nem ser muito demorada por causa do líquido, do overload de líquidos que é utilizado, e recupera a cavidade uterina. Então, ela é indicada, a esteroscopia, né, principalmente para pólipos, para miomas, para aderências uterinas, que são as sinéquias, para o diagnóstico das malformações müllerianas, né, aquelas malformações congênitas, onde a paciente nasce com um útero alterado, né, útero bicorno, útero septado, perfeitamente. Então, ajuda bastante. Primeiro, o diagnóstico, para a gente definir o que vai fazer. É importante a esteroscopia diagnóstica para você poder preparar melhor a cirurgia, para você estar mais a par do que você vai encontrar na cavidade uterina. E depois você marca a esteroscopia cirúrgica, aí com anestesia, né, dentro
de um centro adequado para você poder fazer uma anestesia e realiza o conserto da cavidade. Então, muitos problemas da cavidade uterina que interferiam, que atrapalhavam na infertilidade, hoje a gente consegue resolver de uma forma muito mais adequada com a esteroscopia, que é essa visualização direta. E até eu acho que a esteroscopia ambulatorial, né, que você faz no laboratório, até essa esteroscopia evoluiu, porque no começo ela incomodava muito, ela doía muito, se pinçava o colo. E hoje não, né? Eu acho que hoje esta mesmo também já é minimamente invasiva, né? Já melhorou bastante. No começo é o que você falou, a gente pinçava colo, a gente colocava espéculo, né, que é aquele aparelhinho de abrir a vagina para poder ter acesso aí ao colo uterino. As óticas eram de calibre de 4 milímetros, né? Hoje é de 2,7. Então elas milímetros, tá, gente? 2,7 milímetros. Elas são compridas porque o útero é longe, né? Mas elas são bem fininhas. Então essas óticas de 2,7 elas ajudaram bastante na negociação da passagem da ótica, né, ligada a uma endocâmera, passagem dessa ótica para dentro do útero. Você precisa entrar pelo colo do útero, negociar o orifício interno e ter acesso à cavidade. Então, essa negociação, quanto mais fininha a ótica, melhor. Não tem menor do que 2,7. Já se tentou no passado, né, a ótica de 1,2, mas ela é muito frágil, quebra muito, fica muito caro. Então, todos os lugares de diagnóstica, a gente usa de 2,7. Tá. Mas sem pinçar o colo, então tiramos uma dor e tiramos o incômodo do espéculo, né? Que é aquele aparelhinho que sempre incomoda. Então, também não é necessário usar o espéculo para fazer o diagnóstico. Então, sem anestesia, é um exame rápido, dura uns 5 minutinhos. E você já tem as fotos de dentro do útero, para poder planejar, se for necessário, uma possível cirurgia. Não, e é o que a gente fala, né? Isso é um diagnóstico padrão ouro para avaliação da cavidade, né? Quer dizer, eu acho que por ultrassom tem um pólipo. Não, você faz a ístero, acabou. Você sabe que tem ou não tem. Então, eu acho que é uma coisa... Agora, tem eu acho também que, até num lado mais simples, né? Numa abordagem mais simples, inserção de DIU também por ístero, né? Isso foi uma coisa que mudou muito, né? Foi. Quer dizer, tornou mais seguro. Muitas vezes você tem já uma avaliação da paciente no consultório que já tem um colo difícil. Quando você faz essa inserção cirúrgica, na verdade, de um DIU, é muito mais seguro para a paciente, né? Eu acho que... ajuda muito, né? O DIU, tem gente que tem uma facilidade, tudo bem, em 5 minutos você coloca no consultório. Mas tem gente que sofre muito, né? Sofre pela dor, sofre pelo... Às vezes ela mesma tem um problema de estenose, de fechamento de colo, né? Então, quando você faz no centro cirúrgico, sob sedação ou anestesia, e você coloca, olha a cavidade, né, avalia, às vezes você, no próprio momento você já corrige alguma alteração e depois põe o DIU, e depois eu sempre uso para reolhar a cavidade e ver se o DIU está no lugar direitinho. Show. Então fica perfeito, o paciente vai embora com o DIU 100% no lugar. Sim, e para que sofrer, né? Peraí, estamos em 2024, a gente não quer ter dor. Isso. Entendeu? Eu sou defensora das mulheres, entendeu? Tá? Então, eu acho que a ístero diagnóstica cirúrgica, ela representou um super avanço e ela diminuiu, com certeza, muito o número de esterectomias que a gente fazia, né? Porque até então, eu acho que quando a gente começou tudo, qualquer motivo era motivo para se indicar a retirada do útero. Agora, você com esse tipo de cirurgia, até o advento DIU medicado, né? Vamos falar até do Mirena, porque a gente pode falar, não estamos fazendo propaganda, mas é o DIU medicado do mercado. A gente diminuiu muito o número de esterectomias. Mesmo que a paciente não vá querer, que a mulher não vai querer ter mais filho, ela não quer muitas vezes tirar o útero dela. Então, ficou muito mais conservador, muito minimamente invasivo, eu acho que teve um ganho enorme em relação a isso, né? Sem dúvida, né? Antigamente, você tinha um pólipo, você às vezes fazia 1, 2, 3 curetagens para tentar tirar o pólipo. Não, e as cegas, imagina. Isso. Como era cega, você tinha que tentar pescar ele lá dentro, e às vezes não pescava. Exatamente. E aí tinha que reabordar, reinternar, né? Com a ótica, você resolve isso. E esses sangramentos uterinos aí anormais, que antes a gente ficava até com dificuldade de diagnóstico e resolução, com a esteroscopia, você tira o mioma submucoso, você tira o pólipo, você faz um diagnóstico, né, muito mais preciso de uma hiperplasia, de alguma coisa assim, e o DIU,
que você falou bem, né? Que você controla o fluxo, controla a dor da paciente muito melhor e de uma forma adequada, sem precisar pensar em retirar o DIU, Tá. o útero. Aí é um negócio que eu queria te perguntar, que eu acho que é uma coisa que tem muita dúvida. Eu não faço, na verdade, infertilidade, você que faz, reprodução humana. Como é que é essa avaliação do endométrio para tratamentos de infertilidade? Olha, hoje em dia é cada vez mais fundamental, né? Então, o ciclo da fertilização, né? As induções para a coleta dos óvulos, né? O momento de você coletar o óvulo, as punções guiadas por ultrassom transvaginal para coletar os óvulos, as biólogas, as biomédicas estão cada vez mais capacitadas e os resultados são bons. O problema fica na hora de você transferir e colocar no útero, né? Então chega o momento da transferência. Você fez todo esse processo, perdeu os seus lá 12, 13, 14 dias controlando o seu ciclo, faz a coleta, teve óvulos, colheu o sêmen do marido, fertilizou e já temos os embriõezinhos de preferência de quinto dia, né? Que é aquele blastocisto, aquele embrião de quinto dia que é o melhor para transferir. Chega o momento da transferência, seja no mesmo ciclo, no ciclo a fresco, ou seja no ciclo congelado, quer dizer, congelou os embriões e vai transferir mais para frente. E aí você faz uma transferência e esse endométrio tem que ser preparado ou não, existe a transferência sem preparo, mas a maioria dos casos tem um preparo endometrial para receber esse embrião, para que ele fixe, faça a anidação e desenvolva a gestação. E isso não acontece, né? E aí é uma decepção muito grande, porque a expectativa vai crescendo, a paciente vai ficando feliz, vai ficando contente, está todo mundo contente, você transfere, na hora de fazer o beta-HCG, o teste de gravidez, 12 dias depois da transferência, ele vem negativo. E aí vem um banho de água fria e uma tristeza, né? Então, o estudo desse endométrio é importante, ou antes da primeira transferência, ou após a falha pós-transferência. Você fez a transferência e não deu certo, né? Alguns já preconizam já fazer antes da primeira transferência. Onde você vai avaliar se esse endométrio está em fase adequada, se ele é proporcional à fase que ele está, se ele está correspondendo bem. E o mais importante, hoje em dia, se tem a presença de endometrite. Tá, não, isso é importante. A endometrite, essa infecção do endométrio, né, tem algumas características na esteroscopia, que já dá para a gente definir isso, e a esteroscopia permite uma biópsia também dirigida desse endométrio. Tá. E onde hoje a gente tem condições de fazer uma pesquisa imunohistoquímica desse endométrio, avaliando fatores de receptividade desse endométrio. Tá. E aí, se tiver endometrite, se tiver fatores alterados, tratar antes de uma próxima transferência. Tá, evitando uma outra frustração, porque eu acho que é uma coisa super... Exatamente. Até as mulheres estão engravidando menos, engravidando mais tarde, temos muito mais questões de fertilidade hoje em dia. Então, quer dizer, se você puder poupar tudo isso, acho que é importante. Né? Ajuda muito, né? Claro que nem todo caso tem essas alterações. Perdão, tem essas alterações. Em alguns casos não tem alterações. E aí fica mais uma insegurança, né? Por que não deu certo? Não tem jeito, não tem jeito. Sempre tem uma taxa de falha importante aí e você faz a pesquisa, não deu nenhum resultado, vamos ter que repetir o procedimento. Mas se vem positivo, você entra com antibiótico adequado, já existe um protocolo para isso, faz um antibiótico, melhora essa endometrite, faz nova esteroscopia diagnóstica para ver se essa endometrite foi embora. Tá. E aí você prepara uma segunda transferência. Quando você tem endometrite tratada e faz uma segunda, o resultado é muito melhor. Tá, ótimo, muito legal. Eu acho que uma outra coisa que eu queria até falar, porque eu acho que é uma coisa muito comum também a gente ter no consultório, até para esclarecer, é a questão da estimocele, né? Então, o que é a estimocele? Né? A estimocele é uma bolsinha que se forma, geralmente após as mulheres terem tido uma cesárea anterior, e que também é causa de atrapalhar, né,
pode ser uma causa para atrapalhar a transferência ou não? O que você pensa disso daí? Depende, né? Existem vários graus de estimocele, né? De qualquer forma, a estimocele, ela tem várias intercorrências, né? A perturbação menstrual, Tá. que normalmente quem tem uma estimocele é uma bolsinha que se forma na cicatriz de cesárea. Normalmente é na cicatriz de cesárea. Então, são pacientes com uma, duas, três cesáreas e que faz uma bolsinha, uma deformação naquela cicatriz, e aí ela sangra fora de ciclo, então ela tem uma queixa que é chata, toda hora sangrando fora de ciclo. Ela tem um risco numa próxima gravidez, tem que ficar de olho durante o pré-natal, aí você sabe melhor do que eu, de romper essa cicatriz, porque é uma cicatriz mais frágil, uma cicatriz alterada, que tem essa bolsinha. Então tem que acompanhar de uma forma mais de perto durante o pré-natal. E como tem um sangramento fora de ciclo, às vezes ele atrapalha também para você na parte endometrial. Depende da altura também que você tem e o grau de estimocele que você tem. Tá certo. Legal. Bom, já deu para perceber para quem que eu encaminho as minhas pacientes de fertilidade, né? Então, o Marcelo faz reprodução, depois ele vai deixar o contato dele aqui, que é importante, mas assim, todo mundo que precisa de uma orientação, e a gente vai falar mais para frente disso daí. Bom, agora eu acho que a gente pode ir para a laparoscopia, né? Vamos falar um pouco também? Xodó. Eu xodó, né? A gente adora ístero, eu sei que você adora ístero, mas eu acho que a laparoscopia foi uma coisa que mudou a vida da gente, né? Quer dizer, mudou a vida das mulheres. E aí, quando a gente comentou, né, no começo, de que era uma especialidade nova, muita gente foi aprender a fazer com outros profissionais. Eu, particularmente, fui aprender a fazer vídeo com profissionais, com cirurgiões do aparelho digestivo, né? Então, entrei em muita cirurgia de vesícula, de hérnia de hiato, né? Quase mudei de especialidade, não, brincadeira. E, enfim, né? Mas eu acho que representou um super avanço. E assim, comenta pra gente, eu acho que eu vou deixar essa fala com você, tudo que a gente pode fazer de laparoscopia, porque tem muito a ver também com a reprodução, né? E quais os procedimentos que a gente pode fazer da vídeo? Hoje o leque é muito amplo, né? É muito grande, né? Por exemplo, não existe um cirurgião geral que não faça laparoscopia, né? Então, hoje todos os cirurgiões fazem laparoscopia. Eu lembro que eu fui para Santa Casa para aprender laparoscopia, né? Com o meu saudoso e grande professor Tsutomu Aoki, que já faleceu, infelizmente. Fiquei muito tempo lá trabalhando e fazendo as laparoscopias, e era um desafio, né? Que é como você falou, era um aprendizado, a medicina borbulhando, todo mundo querendo trocar a cirurgia convencional, a laparotomia, pela cirurgia minimamente invasiva. Pela cirurgia dos furinhos, né? Dos furinhos, todo mundo falava, vamos fazer a cirurgia dos furinhos. Isso, exatamente, cirurgia dos furinhos, tanto nas mulheres pela parte estética, né, que não tem nem comparação, quanto pela recuperação, né? E antigamente se falava, não é uma cirurgia muito segura, toma cuidado, é melhor abrir e tudo mais, né? Então hoje, né, a gente trabalha junto aí há tantos anos, é muito raro a gente abrir a paciente, a gente converter para outro método e resolve quase tudo via laparoscópica. Mas isso tem uma curva de aprendizado, né? Quer dizer, que não foi uma coisa fácil, porque a gente começou numa época que os hospitais não tinham aparelho. A gente comprou o aparelho. A gente carregava os aparelhos de hospital para hospital, lavava as pinças, né? Quer dizer... Isso mesmo. A gente lavava os trocáteres, a gente lavava as pinças, a gente fazia até a manutenção, né, das fontes de xenon, das fontes de luz que não eram de xenon, a gente que trocava as lâmpadas na Santa Casa. Então, a gente era técnico também, cara, fazia de tudo, né? E quando pifava, fazia alguma coisa meio para consertar na hora, né? Entendeu? Isso mesmo. Então, foi um aprendizado muito grande. E hoje não tem cabimento. Então, assim, a endometriose, que é uma das 3 grandes causas, né? Hoje, podemos dizer até que existem 4 grandes causas de infertilidade feminina, né? A causa ovulatória, onde os ovários têm que ser bem avaliados e ver a competência deles. A causa tubária, onde as tubas podem estar obstruídas e por isso que não ocorre a gestação. A endometriose,
né, que é um fator importante. 10% seria uma infertilidade sem causa aparente, a gente revira o casal e não acha, e hoje está aparecendo mais uma, que é a idade materna. As mulheres estão postergando bastante a fertilidade e nós estamos tendo mais uma causa de infertilidade, que é a idade materna, mas a gente fala um pouquinho mais para frente. Agora, em relação à laparoscopia, a endometriose, que é uma dessas 3 grandes causas, evoluiu muito, né? Só para você lembrar, não sei se você lembra dessa época, a gente fazia uma laparoscopia e depois de 6 meses fazia um second look laparoscópico. Não, isso é incrível. Eu acho que vamos deixar registrado isso, que a gente operava paciente 2 vezes, entendeu? Então, quer dizer, para fazer um diagnóstico, porque também os métodos de imagem não eram suficientes, não existia ressonância, né, assim. E aí diagnosticava, tratava 6 meses e falava para o paciente, ó, eu vou fazer de novo para ver se tratou. A indicação, second look laparoscópico, quer dizer, olhar de novo para ver o que aconteceu, porque a gente não sabia o que tinha acontecido. A gente não tinha noção do que estava acontecendo. Então, foi um aprendizado do mundo, mas o mundo inteiro fazia isso. Era conduta, né? Todo mundo. A gente não estava errado. Não, se apresentava em congresso, primeiras laparoscopias, second look laparoscópico, terceiro look laparoscópico, às vezes, em casos mais graves, né? Então, é uma época que mudou muito, né? Então, hoje você tenta, com o ultrassom, com o preparo intestinal para endometriose ou a ressonância magnética, com ótimos médicos laudando aí e ajudando a gente bastante no diagnóstico. Quando você vai para a cirurgia, você já tende a ser resolutivo, né? E tentar, eu acho que é uma coisa que a gente conversa muito isso, para que o tratamento, o tratamento de endometriose fique numa cirurgia única na vida dessa mulher, né? Então, quer dizer, eu acho que é isso que a gente tem que sempre pensar, né? Quer dizer, está sempre linkado com qual é o futuro obstétrico dela, o que ela pretende fazer, né? Então, eu acho que é super importante diagnóstico e uma cirurgia só, se possível, né? Se possível, uma só, e o que é importante, atendi hoje de manhã no consultório um caso desse. O paciente faz a sua laparoscopia, tira a endometriose toda, tem um sucesso laparoscópico, mas já orientando as mulheres, ela tem que ser acompanhada semestralmente ou anualmente para avaliação de cuidar desse não retorno da endometriose. O que você faz? Não faz mais nada. Então, não usa nada, não faz mais nada, não olha mais nada. Depois de 3 anos, você vai refazer os exames porque voltaram as dores ou alguma outra queixa e a endometriose já está se reinstalando. Então, a orientação é sempre assim, uma cirurgia única, de preferência resolutiva, e sempre estar com o seu ginecologista cuidando, olhando, vendo se não retorna, né? Usando algumas drogas aí que tem no mercado aí para evitar o retorno, para ajudar a não ter de novo uma laparoscopia. Então, a endometriose foi um avanço muito importante na laparoscopia para as mulheres. Agora tem as avaliações dos cistos ovarianos, né, que hoje não lembro a última vez que a gente abriu um abdômen por causa de um cisto ovariano, né? Seja um endometrioma, seja um teratoma de ovário, né? O cisto dermoide. E até para diagnóstico, né? Quer dizer, aquela imagem ovariana que você não tem um diagnóstico, você não sabe o que é, cisto complexo, você tem que abordar por laparoscopia e se certificar se tem alguma malignidade, não tem. Faz uma biópsia de congelação ali na hora e já tem a real situação. E a laparoscopia permite, acho que, ter uma conduta, principalmente ovariana, extremamente conservadora, né? Quer dizer, dá para você tirar só a lesão, né? Que eu acho que não precisa, que era o que tinha no passado. Se tem alguma coisa, tira o ovário todo. Não, né? Porque ela tem um futuro reprodutivo ainda, né? E até de hormônio. Não quero mais engravidar, mas ok, você não vai tirar o ovário, porque esse ovário precisa produzir os hormônios até pelo menos a menopausa, né? Isso aí, conservador, né? As miomas, né? Os miomas hoje laparoscópicos que a gente faz, né? Então, um resultado muito bom, né? Uma técnica bem utilizada e onde o paciente faz as miomectomias, a gente sutura aquele útero, remonta e vai para casa no dia seguinte, né? Em vez de ficar 3 dias internado. Com dor, cicatriz. Então, são as avaliações tubárias, que às vezes a gente tem alguma dificuldade lá na esterossalpingografia, né? Você consegue fazer uma avaliação melhor na laparoscopia, né?
faz a cromotubagem, solta a lista de aderência, avalia melhor essas fímbrias, né? Então, a laparoscopia voltada para a infertilidade também ajuda bastante. Então, tem várias indicações, né? E a evolução nesse decorrer de tempo foi gigante, né? Então, a gente não usa, né, mais abrir o abdômen aí há muito tempo, só na hora do parto, né? O parto ainda ainda a gente não consegue fazer, né? Não, ou é vaginal ou é Não tem cesárea, né? terceira Não via. tem. Não tem. Boa, Não tem entendeu? Bem terceira lembrado. via. E assim, na urgência, né? Uma coisa também que a gente, às vezes tem, né? Não é tão frequente, mas eu acho que o principal é a gravidez tubária, que a gente aborda por laparoscopia, que às vezes perdeu o medo. Lembra aquela época que a gente falava assim, não, mas se tivesse sangrado tanto, não pode fazer o pneu peritônio? Imagina, isso é uma coisa que mudou totalmente. Totalmente. Né? Quer dizer, perdemos o medo, né? Enfim. Mas eu acho que é importante a gente falar a curva de aprendizado, né? Acho que a gente, ganhamos experiência, né? A gente faz pouquinho tempo que a gente faz isso, enfim, né? E eu acho que a gente também foi aprendendo, o material foi ficando cada vez mais seguro, material descartável, os hospitais começaram a adquirir os equipamentos. Imagina de pensar hoje, todos os hospitais têm equipamento, né? Naquela época não tinha, 30 anos atrás a gente tinha que comprar para poder fazer algo moderno, diferente e tal. Mas aí eu acho que aí, nesse meio do caminho surgiu uma outra coisa que é a robótica, né? Então a gente se deparou com uma outra situação, mais evoluída ainda. No primeiro momento, acho que a gente até quase que teve aquela sensação do que os cirurgiões antigos tiveram, né? Quer dizer, não, acho que isso não vai pegar, né? Mas, claro, o médico é um pouco resistente, né, às modas diferentes e tal, mas aí a gente sucumbiu, né? E aí a gente começou a entender, eu não sei qual que é a sua opinião, mas acho que a gente compartilha a mesma, o lugar que tem a robótica, se é para tudo, se não é, o que você acha disso daí? Eu concordo com o que você falou, no seu texto está perfeito, né? A gente, quando faz muito bem uma coisa, a gente tem, a gente rateia para trocar, né? Eu gostei Então, desse faz muito bem uma coisa, adorei. a gente faz bem e você quer fazer sempre daquele mesmo jeito, né? Porque dá resultado e você tem sucesso. Mas a evolução da medicina, da tecnologia, né? Tá aí, né? A gente não pode negar, né? Então, da mesma forma como a laparotomia foi quase que substituída pela laparoscopia, agora chegou a robótica, né? Naquela época, lembra, toda a equipe tinha seu aparelho, né? Esse aparelho aqui é de quem é da equipe tal, é da equipe tal. Os hospitais não tinham. Hoje todos têm, nenhuma equipe tem, né? E o robô é isso, né? Começou com um hospital tendo robô, depois outro, depois outro. Hoje nós temos vários hospitais com robôs ótimos, né? E é uma técnica diferente, né? Onde a gente tem que treinar, a gente tem que voltar ao banco da escola, treinar, porque uma abordagem diferente, um treinamento diferente, mas eu acho que veio para ficar, né? Ainda é uma cirurgia que eu acho um pouco cara, mas com o tempo tudo vai barateando, né? Lembra quando veio o ultrassom, né? Você tinha que pedir permissão para fazer ultrassom, guia antecipada, não tinha nos lugares, hoje tem em qualquer lugar, a gente tem no consultório. Exatamente. Né? Não dá para a gente atender sem ultrassom, Exatamente. não dá, é impossível. É muito difícil, né? Então, a coisa vai acontecer. E, como curva de aprendizado, eu gosto muito, né, da laparoscopia, eu sei que eu estou errado e que eu vou mudar em breve, mas acho que casos mais delicados, casos mais importantes, de alta complexidade, o robô é excelente. Alguns casos mais simples, não precisaria do robô. Tá. Por exemplo, você precisa fazer uma oforectomia, né? Num cisto complexo lá para fazer um diagnóstico. Você não precisa de um robô para fazer isso. A laparoscopia é o suficiente. Mas eu vejo que num futuro não tão distante vai ser tudo robô. Tá. Né? Então, provavelmente, no centro, principalmente aqui em São Paulo, né, que a gente é mal acostumado, né? Em São Paulo nós temos grandes hospitais, grandes centros, né? Então, o robô vai dominar a situação a partir do momento que os convênios também incorporarem melhor, o paciente tiver mais acesso a essa técnica, né? Vai acabar ficando e nós vamos acabar fazendo cada vez mais. Dá para existir tudo, né? Eu acho que a alta complexidade é uma questão sempre... eu acho importante a gente conhecer tudo para propor realmente para paciente e
discutir com a paciente, no bom sentido, claro, e tomar decisão em conjunto, né? Porque às vezes, assim, tem, por exemplo, principalmente endometriose, tem casos, assim, de muita complexidade que eu acho que cabe muito o robô, né? Que é aquela pinça que faz curva, que acessa lugares que, às vezes, pela laparoscopia a gente não consegue. Mas é como você falou, né? Cirurgia rápida, cirurgia precisa, tempo cirúrgico, melhor pós-operatório impossível. Então, se você vai pôr um robô para aumentar muito o tempo cirúrgico, também precisa se questionar. Mas eu acho que tudo é conversado e tudo dá para existir todo mundo, né? Acho que cabe todo mundo nesse balaio aí, né? Eu acho que é meio por aí, né? Essa é a graça da medicina, né? É a evolução, né? Por isso que a gente gosta da medicina, a gente vai se adequando, né? Hoje você tem colposcópio no seu consultório, você tem ultrassom no seu colposcópio, por quê? Porque ficou viável, né? Não era. Então, você não vai ter um robô no seu consultório, mas vai ficar a facilidade dos hospitais de ter 2, 3 robôs, né? Hoje, às vezes tem um, às vezes tem 2, difícil reservar sala, tem algumas burocracias para serem vencidas. Mas assim que isso aconteceu, eu acho que o robô veio para ficar, a imagem é ótima, né? Tá, com certeza. Né? A imagem é ótima. Você tem a laparoscopia com 3D, com 4D, onde a imagem é ótima também. Sim. Então, talvez para um caso que não precisa de uma miomectomia, de um mioma subseroso simples, acho que o robô não é necessário, né? Sim. Então, você faz uma laparoscopia, usa esse 3D se for o caso, né? Tá. Mas é muito legal esse avanço da tecnologia, eu gosto muito, né? Eu gosto de aparelhinho, eu gosto de coisa nova, né? A gente está sempre testando algum cautério novo, alguma sutura nova, eu acho bem bacana. A gente achou que com essa idade a gente ia, né, não ia fazer mais nada, mas a gente quer fazer cada vez mais, né? Eu não entendi o que você quer dizer com essa idade. Não, só um pouquinho. Mas tudo bem. É que não adianta, a gente começa a conversar e falar que a gente faz 30 anos que faz uma coisa, entendeu? Então, como que a gente vai negar a idade? Não dá. 30 no mínimo, né? No Porque mínimo, em 1990 a gente já fazia laparoscopia para ligadura tubária, lembra disso? Sim. A gente fazia já em 1990, fazia ligadura tubária sem ótica, era no olho. Exatamente. No olho, botava a pincinha auxiliar, fazia a ligadura, ela acordava. Aí, exatamente. Sem ótica não, desculpa, sem câmera. Sem câmera, olhando no olho, exatamente. Olhando no olho. É isso aí. Então, aí você falou de laqueadura tubária, né? Eu lembro que muito dessa fase a gente tinha aquele negócio, o paciente tem uma lesão de trompa, fazer reanastomose da trompa, né? Que assim, você ia ligar, reconstruir a trompa. Hoje isso é uma coisa totalmente, não se justifica, mas por quê? Porque eu acho que os tratamentos para infertilidade melhoraram muito, né? E aí eu acho que eu quero falar um pouco coisas polêmicas, né? Por isso que eu trouxe o Marcelo aqui, entendeu? Uma coisa assim, vamos falar um pouco de reprodução, né? As mulheres estão engravidando mais tarde, engravidando menos, postergando, por questões sociais, por questões, sei lá, de vida e tal. Primeira coisa que todo mundo pergunta no consultório, e você está aqui para explicar. Quando congelar óvulos? Por que congelar óvulos? Quem pode congelar óvulos? Então... A pergunta é excelente, né? Quer dizer, hoje em dia, congelar óvulos é uma grande sacada, né? Pelo que a gente já sabe, que todo mundo fala, né? Se dedicando à carreira, estudando, postergando a maternidade, às vezes dificuldade de achar um parceiro, né, para poder formar uma família, às vezes demora demais, né, esse parceiro vem muito lá na frente, né. Ou nem quer o parceiro. Ou nem quer o parceiro, nem quer o parceiro. Isso é uma coisa que mudou também, né? Nem quer o parceiro, então isso aí fez a mulher programar, e programar até isso mesmo, programar quando ela vai querer ter filhos, né. Então, isso é ótimo, dá uma sensação de controle, né? A mulher já gosta de controlar tudo, né? Não, mais ou menos. Não é bem assim. Já gosta de ter o controle de tudo. Então, mais um poder para ela, que é poder controlar. Que é o poder para ser. Um poder para ser, isso mesmo. Poder para ser mãe quando ela quiser. Então, ela congela seus óvulos, deixa eles guardadinhos lá, e, num futuro, seja... que já aconteceu bastante, para o primeiro filho, que eu tenho utilizado agora, é para o segundo filho. Tá. Isso é muito interessante. Ela posterga a maternidade, ela congela seus óvulos e ela acha uma pessoa, sei lá, com 38, 39 anos, e ela consegue engravidar em casa, tem o seu primeiro filho, e aos 42, 43, ela quer ter o segundo, mas ela tem seus óvulos congelados.
que facilita muito, porque esses óvulos são bem mais jovens, né? Tá. E não tem o risco da má formação fetal, porque os óvulos são mais jovens. Então, isso também é muito interessante, que a gente já aguardando, às vezes não para usar no primeiro filho, mas já para um segundo filho, Nossa, já isso que, eu não tinha, não já que o sabia. primeiro tem vindo mais tarde, então Tá. estou utilizando para um segundo filho, né? Agora, o ideal é sempre, quanto mais jovem, melhor, né? Mas com bom senso, né? Então, você não precisa pegar uma menina de 25 anos para Tá. pedir para congelar óvulos. Seria bom, seria ótimo, mas essa menina tem a vida inteira pela frente para não precisar de fertilização, né? De poder encontrar uma pessoa legal, formar uma família, ter seu 1 ou 2 filhos, né? Hoje, a maioria dos casais não passa disso, sem precisar do médico, sem precisar de um centro de formação. Então, acredito que a partir dos 32 anos de idade, a gente já pode começar a conversar com ela. A partir dos 35, a gente já tem que começar a insistir um pouco mais com ela. Tá. E já começar a dar um deadline para ela de 37, 38 Pra anos. congelar. Para congelar. Tá. Falar assim, olha, você tem 38 anos, está sem perspectiva nenhuma de querer engravidar agora, mas você tem a vontade de um dia engravidar? Eu não sei. Ou eu tenho. Essa é uma candidata para congelar óvulos. Então, vamos tentar fazer a coleta de óvulos dela, congelar, guardar, e ela fica um pouco mais livre para poder se organizar. Então, isso é o trabalho do ginecologista, né? Você tem que consultar o paciente e perguntar para ela, né? Então, mas aí, assim, que é uma coisa muito comum, né? Quer dizer, quando você faz por exemplo, se ela te pergunta, existe uma época, algum exame que você peça regularmente para ir avaliando essa reserva do ovário, entendeu? Até os 35 ou mais para frente, para ter uma resposta, porque muitas vezes elas falam, mas será que eu preciso mesmo? Será que eu não preciso? Tem alguma coisa que a gente faz assim na prática? Então, depende muito, né? Você tem que fazer uma consulta ampla, direcionada para ela. Mas, de uma forma geral, a gente sabe que após os 35 anos, você tem uma queda da fertilidade. Pouco, mas tem. Após os 37, você tem outra queda, um pouquinho da fertilidade. E após os 40, começa a despencar a taxa de fertilidade. Então, não é nenhum absurdo, nem nada difícil de fazer, de aos 35, por exemplo, você gosta, vai querer ter filho, como é que está a sua menstruação, como é que não está, tira uma história e pedir um marcador de reserva ovariana. Tá. O mais importante é o hormônio antimileriano, Tá. né? Se você tiver um ultrassom, que nem você tem no consultório, você pode fazer uma avaliação dos folículos primordiais pelo ultrassom, no comecinho do ciclo, segundo, terceiro dia do ciclo, conta lá os folículos para ver se tem uma quantidade razoável. Então, são marcadores, né? A dosagem do FSH é mais ou menos, porque aos 35 a maioria também está tomando alguma coisa ou evitando filho com algum hormônio, né? Aí pode ter uma interferência. Pode ter uma interferência. Então, eu acho interessante, eu vejo com bons olhos você fazer essa avaliação. Se ela tiver um hormônio antimileriano normal, ficamos mais sossegados, mais tranquilos. Tá. Aos 37, 38, eu acho mais importante ainda você avaliar isso, né? Falar assim, vamos ver como é que você está indo com essa parte. Se ela toma pílula, dá para fazer? Dá para fazer. Tá. No intervalo da pílula ou a qualquer momento? Não, a qualquer momento. Tá. Dá para fazer. Agora, tem que ficar de olho nisso, né? Como o papel do ginecologista não é só exames preventivos, né? Você Sim. tem um papel de orientar ela, principalmente na formação de família, né? Se ela tem esse desejo, porque nós temos técnicas para ajudar. Quando você não tinha, pouco importava, né? Tá. Não vai ter filho, não vai ter filho. Hoje, você falar para uma mulher não vai ter filho é muito raro, né? Então, essa orientação eu acho que cabe, eu acho que é importante. E é um trabalho de consultório. Tá. É caro congelar óvulo? É caro. No Brasil é caro. Infelizmente, aí você gasta dinheiro para fazer esse procedimento. A manutenção não, é muito baratinho. É uma taxa mensal, desculpa, é mensal
de cento e poucos reais para fazer manutenção, dá uns 1.200, Por 1.500, depende do lugar por ano. Tá, Então, a manutenção é fácil, mas para você é porque é igual uma fertilização, você faz a mesma tá, coisa, usa os remédios, aplica no abdômen, tá. faz os controles, faz a coleta, a única diferença é que não tem o sêmen para fertilizar. Você faz os que são maduros, os que estão na fase, colheu, porque nem todos que você colhe são maduros, alguns não são. Então, vamos supor, você colheu 14 óvulos, 12 são maduros, os 12 maduros vão para congelamento. Tá. Tem tempo para ficar congelado? Não. Ad eterno. Teoricamente sim, né? A gente Tá. pede para ela usar logo, né? Também não vamos exagerar, porque não esqueçamos a obstetrícia, né? Sim. A obstetrícia recomenda que você não tenha gestação pós 55, né? Sim, né? Então, é uma recomendação, não é uma lei, não é uma norma, mas a recomendação é que você faça. Porque não podemos esquecer, uma coisa é você gestar aos 35, uma coisa é gestar aos 40, aos 45, Sem aos dúvida. 50, cada vez mais difícil. Então, tem uma recomendação. Então, você congelou lá com os seus 35 anos, ótimo, mas eu espero que você use até os seus 45. Tá. E depois, É uma assim, boa recomendação. por exemplo, a mulher que congela, tal, não sei, vamos supor, aos 45, ela diz assim, não, eu não vou mais, não quero mais. Esse material, ela pode... Qual é a decisão que ela pode tomar? Ela pode fazer uma doação, Tá, ela pode fazer doação para pesquisa, doação para casais, doação para pesquisa ou simplesmente descartar. tá. Descongela e descarta. Não, importante, muito importante. Ela tem esse direito. Não Agora tem tem uma problema. frase que eu acho que também polêmica, né? Eu sou saudável, então eu posso engravidar. O que você acha disso? Não é verdade, né? Eu não ia deixar de fazer, de falar isso. É quase igual você falar assim, eu sou saudável, eu não vou infartar. Não é verdade, né? Mas é que eu acho que isso é uma coisa, é o dia a dia do consultório. Assim, não, mas eu estou super bem, eu tenho 45, mas olha, eu pratico atividade física, eu estou ótima, eu menstruo regularmente. Opa, né? Isso. Ele corria, ele fazia maratona, Isso. ele fazia tudo isso, caiu duro um dia em casa. Infelizmente pode acontecer, né? Então, exatamente. Quando se fala de prevenção de fertilidade, né, que é um assunto interessante, o pessoal pensa, remédio ou alguma droga que vai postergar, que vai preservar o ovário. Não existe isso. Prevenção de fertilidade é exatamente isso, não fumar, ter uma vida saudável, ou seja, dormir 8 horas por noite, praticar atividade física com frequência, ter o seu peso próximo do peso ideal, né? Então, isso é uma prevenção de fertilidade. E a idade, né? Então, assim, tentar pensar sempre, raciocinar e formar a família antes dos 40 anos, e ter esses hábitos saudáveis, né? Então, não fumar, 8 horas de sono, é a tríade da vida, né? Controle de estresse, enfim, né? Aquilo que a gente fala sempre, né? Qualidade de vida e tal, né? Mas eu acho que esse negócio, eu acho que é muito positivo isso do congelar óvulos, que as mulheres estão podendo fazer essa escolha, e fazer até uma escolha do tipo, eu quero gestar e ser mãe sozinha, é uma opção, ou simplesmente eu não quero. Eu quero fazer esse seguro, mas talvez eu não queira, né? E a gente tem visto mais isso também, né? Algumas mulheres se posicionando do tipo, eu não vou ser mãe. Isso. Acho que há 20 anos atrás a mulher não se permitia falar isso. Ela até pensava, mas para a sociedade ela... Não, eu não posso falar esse tipo de coisa, né? Eu acho que esse é um poder, desculpa, mas eu acho que as mulheres acabaram conquistando, e o congelar óvulos é uma coisa que você faz a escolha, não te obriga a ter um parceiro que muitas vezes não se adequa, né? Sim. E você vai arrumar um parceiro só para engravidar, acho que não se justifica. Então, eu acho super bacana. Eu acho isso é ótimo, né? Mas eu acho que é importante esclarecer assim, né? Muitas mulheres, eu recebo bastante lá, com esse perfil, né? Eu nunca quis engravidar até os 40 anos. Alguma coisa bateu em mim aos 40 anos e que esse instinto materno está mexendo comigo. Isso é muito legal você falar disso. É verdade, entendeu? Então, assim, é impressionante. Não é uma ou duas ou três, é muito frequente. Eu tenho uma paciente lá, muito amiga minha até hoje, cuidei dela no primeiro casamento, no segundo casamento e no terceiro casamento. 3 casamentos. Agora 3. E eu
bati muito nela para engravidar do primeiro. Eu falei assim, engravida, mesmo se não der certo, o filho é seu, você vai criando, tá tudo, já não quis. Segundo, não sei, muita gente boa, cabeça aberta e tal, não sei o que, também não deu certo. Não, eu não nasci para ser mãe, eu não vou querer ser mãe. Aos 44 anos, ela engravidou espontâneo de um terceiro namorado que virou marido. Tá. E fiquei apavorado, e ela não estava apavorada, porque eu fiquei com medo de má formação fetal, né? 44 anos, a Sim, taxa uma de má síndrome, formação. né? Claro. Só que a natureza, assim como a má formação aumenta, a taxa de abortamento também, né? Uhum. Então ela acabou abortando e perdendo espontâneo, perdendo com 6 semanas. E aquilo mexeu com ela de uma forma que ela tinha que engravidar a partir de lá. Só que ela já tinha 45 anos. E a vida inteira ela me respondeu que não tinha instinto materno. Então, partimos para o auxílio à gestação, ajudamos ela a engravidar, ela engravidou, fez pré-natal, pariu, feliz da vida hoje em dia. Então, assim, esse negócio de você definir é importante. Lógico que tem gente que realmente nunca vai engravidar e nunca vai querer ter. Normal. Eu vou bastante, Espontaneamente, eu sim. vou bastante para Portugal, você sabe, lá, né, que a gente gosta muito de ir lá. Na Europa, muito casal não quer ter filho, né, e é normal. Agora, o problema que eu vejo é isso. Então, assim, até os 40 não quero. Alguma coisa acontece, parece que alguém fala para ela, agora vai ser mais difícil. Quando fala que é difícil, ela quer. Agora eu quero. Agora eu quero. E aí você, às vezes, acaba precisando de um auxílio. Agora, se você tiver congelado seus óvulos, cai naquilo que você falou. Tá. Então, hoje eu estou definida, mas pode ser que alguma coisa na minha vida mude, né? Você vai beijando o sapo, um dia você acha o príncipe, e aí o príncipe muda a sua cabeça, né? E aí você acaba querendo. Se você tem seus óvulos congelados, você está aberto a uma série de possibilidades. Se você não tem seus óvulos congelados, hoje a medicina pode ajudar também, né? Com a doação de óvulos, Sim, né? sim. Então, pacientes com mais de 45 anos, a ovo doação... Mas tudo isso é uma coisa difícil, né? E o que eu acho que a gente também tem que falar, apesar da medicina ter todos esses recursos, a gente não pode achar que tudo fica muito fácil. Isso. Porque o período reprodutivo, a mulher realmente tem hora, não dá. Tem um período e isso a medicina não aumentou. Não existe nada que diga assim, olha, então você vai poder engravidar até os 80. Não existe isso, a gente tem data realmente. Então, mas também a oferta de tratamentos traz uma sensação de que, quando eu quiser, tipo, passo no Walmart e trago. Não é bem assim. Não. Né? Então, acho que o ginecologista tem um pouco essa obrigação, né, de falar, olha, e aí, né, você pensou nisso? Vamos lá, mesmo que você não queira agora, aquilo que você falou, é fazer um seguro, fazer uma programação, né? Isso. Já que a gente gosta de controlar tudo. Isso, controla isso então, também, mais vamos uma lá. coisinha. Exatamente. E porque assim, com a idade, você tem recurso para ajudar, mas é o que você falou, um ponto importante. Olhando a mídia, fica parecendo que é fácil. Eu vou lá, faço e já estou grávida. Não, tem um monte de dissabores, um monte de insucessos. A maioria dos casais com mulheres com mais idade, pós-40, faz 2, 3 ciclos para poder ter algum sucesso. Cada insucesso é um choro, é um luto. É uma frustração. Não é? É uma tristeza muito grande. E a taxa de sucesso, quanto que é? Então, varia muito. Quanto mais idade, mais vai caindo a taxa de sucesso. Mas assim, por exemplo, um FIV, né? Um FIV normal, assim, na primeira tentativa, você teria, dependendo da idade, 40% de sucesso, 60% de insucesso. Sem dúvida. Porque é uma outra coisa que a gente ouve muito, né? Não, eu vou fazer, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Não, peraí, 40%, né? Você tem que eu falo, nessa área da reprodução, você tem que insistir e correr atrás do seu sonho. Então, falhou, tenta de novo. Falhou, tenta de novo. O problema é que custa, não é barato. Uhum. E o segundo problema é você vivenciar esses insucessos, essas tristezas, né? Isso mexe com o casal, entendeu? Então, não é como parece fácil. Assim, claro, quanto mais embrião você tiver, mais sucesso você vai ter. Se eu faço um ciclo e eu tenho lá 5, 6 embriões congeladinhos de 5º dia, ela vai ficar grávida um dia. Eu vou transferindo um, transferindo outro, transferindo outro. Agora, a maioria a gente não tem isso, né? Você tem 1, 2 embriões, então é uma coisa justa, né? Ainda mais quanto mais idade, menos embriões você tem de 5º dia. Dependendo da idade, você tem que fazer um estudo genético nesse embrião antes de pôr no útero. Aí você faz o estudo genético, ele vem alterado, aí você não pode transferir.
E também é um chororô, porque ela conseguiu o embrião, está tudo lindo. Olha, agora é só esperar o estudo genético, aí ele vem alterado, não Tá. pode transferir. Então é um banho de água fria, né? E pode escolher sexo? Então, Eu quero quando... transferir menino ou menina? O na paciente pode verdade, fazer isso? poder não pode. Tá. Mas como você faz, se você fizer o estudo genético para ver o cromossomopatias, aí o resultado vem 46XX ou 45XY. Tá. E aí, se você tiver as duas opções, a gente pode ter alguma taxa de negociação aí para fazer a transferência. Tá, Né? entendi. Assim, ó, qual que vocês preferem, uma conversa, né? Tá certo. Mas é uma coisa que não é voltado para isso, né? Para voltado para cromossomopatia, para a gente ver se não tem Down, não tem vai Turner, fazer a pesquisa não tem só para saber se Klinefelter, é não. menino ou menina. Tá. Não. Você vai fazer justificando pela idade materna avançada, né? Tá certo. Mas é legal o ginecologista cutucar e falar, olha, vamos tentar definir isso logo aí, porque depois dos 40 vai ficar mais difícil. Exatamente. E aí o seu poder pode ficar um pouco mais restrito. Entendi. Não vai ser tanto. Tá. Bom, então, aí eu queria aproveitar que você está aqui. Como faz para te achar? Quais são os seus contatos? Olha, eu tenho um serviço, né, de esteroscopia do Laboratório Fêmea aqui em São Paulo, né? Então eu coordeno esse serviço há mais de 20 anos. É um movimento muito bom, é uma coisa que funciona muito bem, mas eu tenho uma clínica, né? A Clinique, com 2 N's e QE, Clinique, onde tem atendimento diário lá. Eu vou segunda, terça, quinta e sexta, menos quarta, onde normalmente a gente está trabalhando, investindo nas laparoscopias, né? Passamos o dia fazendo isso há mais de 30 anos. Eu sou jovem. E clinique.gmail.com. Esse é o e-mail de lá, ou pelo telefone, né? Tá. 5573-9987. E estamos à disposição aí, espero que vocês venham, se forem tirar alguma dúvida em relação à infertilidade, o mais breve possível, para mais jovem possível. Não, mas pode deixar, se precisar eu já mando para ele, ele bate um papo, enfim. Então esse foi o nosso bate-papo. E eu estou super feliz de ter recebido o Marcelo aqui, da gente ter conversado sobre tudo, super esclarecedor, né? Eu acho que dúvidas que a gente sempre tem, até eu como não faço essa área, mas enfim. Então, é isso aí. Eu, na verdade, queria finalizar o nosso episódio hoje do DelaCast dizendo assim que eu tenho muito orgulho dessa minha parceria com ele sabe disso, porque é muito difícil hoje você ter uma sociedade, né, de tanto tempo, e a gente realmente já passou vários perrengues juntos, assim, cirúrgicos, né, de aprendizado, mas eu acho que a gente tem uma parceria super bem sucedida. Temos muitas cirurgias, eu não sei nem quantas, né, porque a gente precisa fazer esse levantamento, que todo ano a gente fala, vamos fazer um levantamento, mas a coisa acaba passando, né, e, enfim, é um motivo de muito orgulho. Esse é o nosso ano 30, a gente está realmente comemorando, e é por isso que eu quis trazê-lo aqui. E é isso aí, tá? Então agora aguarde o nosso próximo episódio. Vem novidade por aí, como sempre. O DelaCast sempre tem alguma coisa para nós mulheres, para todo mundo, também para os homens também. E é isso aí. Muito obrigada pela presença de vocês.